Do canal Cronosfera, o anime que vai te surpreender. Vamos ver então. Fala Higuto, mais. o... Telinhas. Muy bueno. Muito bueno. Muy bueno, muy bueno. Olha então. cumpridor de promessas. A partir de hoje, me chamem de Guto, o cumpridor de promessas. Tá Pelo bom. menos as não germânicas, né? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Um vídeo aqui que eu tô falando que vai ter tanto tempo pra gente falar sobre ReZero, né? E esse anime maravilhoso. E por que que eu acho ele tão bom? E por que que você deveria assistir depois da vinheta? Ok. Mas, Jorge, assim, antes da gente falar sobre ReZero, que é lindo, perfeito, maravilhoso, a gente tem que falar sobre outra coisa que é linda, perfeita, maravilhosa. Então já fique na posição, Jorge. Já fique, Jorge. Impressão. Gira. Que isso? Porque estamos em Surto. mais um momento Alura aqui, certo? Pra você, Ah, que às ele vezes tem um tá aí pra baixo, jabazinho olhando, dele. falando, não, eu acho que eu não sei mesmo, certo? Melhorar tudo. Então, fala, não, confia, é bom, tem desenvolvimento e não sei o quê. Não, Guto, não achei zero, toda Pulou aquela tudo. coisa. Isso faz com que ReZero por si só, Oi? tudo. Então, Ah, não, é só o play. aproveita. Vai nessa. Oi. É o seguinte, eu já falei várias vezes de ReZero, já falei que é um negócio que você deveria assistir sem saber muitas coisas, por mais que a sinopse inicial seja meio brega, você deveria assistir. Já falei essas vezes, vários outros vídeos. Então não adianta vir mais uma vez aqui só pra repetir essas coisas. Falar, não, confia, é bom, tem desenvolvimento e não sei o quê. Por isso eu vou te dar spoiler. Eu vou falar pra você Tá sobre bom, a pode primeira dar. temporada, sobre o que tem de interessante ali e sobre um episódio que é facilmente um dos melhores episódios da história dos animes, com spoilers. Pra Então você fala pra entender nós. qual que é o rolê. Você fala, não, Guto, não acho nem minimamente interessante. Depois disso, tudo bem. Todo mundo tem o direito de ser burro. Essa é a verdade do mundo. Mas ReZero, vamos lá. Estamos numa era de isekais, estamos numa era de bastante Re. Tinha vários animes com Re na época que ReZero lançou. Tinha outro ReZero que tinha um nome bem parecido. Re não sei o que, Re não sei o que lá. Vários isekais em que as pessoas começam a vida do zero, toda aquela coisa. Isso faz com que ReZero por si só comece da pior maneira possível. Foi Se um você é um momento. grande assistidor de anime, você olha, torce o nariz pra isso e fala, não. Não que o começo do anime seja ruim. Ele é bem ok. Na verdade, ele é muito bem executado ali no começo. Porém, todas essas coisas te deixam com o pé atrás, eu entendo. Acompanhando o fandom na internet, acompanhando todas as coisas, vamos lá. É um moleque otaku fracassado que foi invocado num mundo mágico, ele se apaixonou por uma elfa. Tem duas empregadas, uma de cabelo rosa, uma de cabelo azul, elas são irmãs gêmeas. Aí tem não sei o que. Isso é chato. Se você imaginar apenas esses elementos, se você imaginar esses elementos na mão de outro autor, seria terrível. Poderia ser terrível, né? Tem autores bons por aí, não são, né? Apenas a pessoa de ReZero. Mas onde que esse anime me ganhou? Principalmente na primeira temporada, que eu já achava um anime bom, muito interessante, e a segunda temporada veio pra bombar muito mais esse sentimento, mas a gente conversa num próximo vídeo sobre ReZero. O que me ganhou nesse anime foi o Subaru. E ele é um personagem irritante e insuportável. Pois é, inacreditavelmente. もうちょっと福利厚生充実してないと俺みたいなゆとりは納得できないよ。エクスカリバーの一つも持ってねえし。 Vamos acompanhar um pouco da jornada do Subaru. Ele foi invocado nesse mundo, certo? A gente tem ali a base básica do que a gente sabe sobre o mundo no passado, em que ele era um cara que estava numa lojinha ali de conveniência, comprando uma revista, e aí a gente considera todo o histórico e background de mundo de anime Sekai. Ele era só um otaku qualquer que vivia a vida meio sem saber aproveitar Tadinho. a vida, e foi invocado nesse mundo. Imagine que loucura. Né? Piscou. E lá Seu ele descobre reptiliano. também um poder em que toda vez que ele morre, ele reseta, né? Ele volta a algum ponto ali. 死んだ。 Não dá pra saber exatamente Não. até onde ele vai poder voltar, mas ele volta e nada aconteceu. E aí ele vive de novo, até morrer de novo, volta até um outro ponto e segue a vida. No começo logo do anime, ele fez amizade e Bonitinho. fez apaixonamento pela Emília. A Emília é uma humana meio elfo e por isso ela sofre muito preconceito, porque os meio elfos são relacionados com a bruxa, com demônios, com criaturas malignas, e a bruxa anterior, chamada Satela, parecia muito com a Emília, uma bruxa que foi derrotada, e aí ela sofre todos os problemas do mundo atual por conta da aparência e da origem dela. 嫉妬の魔女か。それなのよ。嫉妬の魔女サテラ。
かつて存在した大罪の名を冠する6人の魔女を全て食らい、世界の半分を飲み干した最悪の最悪なのかしら。 Por conta disso, ele passa por muitas coisas. Ele vai para uma mansão que ele conhece as duas empregadas, Arém e Aran, cabelo azul e cabelo rosa, respectivamente. E aí tem várias jornadas. Tem o culto da bruxa que tá procurando para acabar com não sei quem, que vai matar todo mundo que tá naquela mansão, e várias outras coisas. A questão é, o Subaru desde sempre, ele está morrendo. Ele vai, tem uma jornada, tem não sei o que, ele morre. Tem não sei o que, ele morre, reseta. Sofre, morre, reseta. O pessoal corta. O anime faz questão em botar bastante ênfase na dor, que é morrer, porque é dolorido morrer. Ai, que E o horror. ponto importante de tudo isso, que o próprio Subaru percebe desde o começo, é que ele não é um cara forte. Ele não é um cara que tem poderes, ele não é um cara que magicamente foi spawnado nesse mundo e aí é absurdo de forte, não. Ele é o mesmo cara que ele era no nosso mundo. これはおそらく初めての魔法発動イベント。 Um brother adolescente qualquer, sem nenhum destaque, sem nenhuma habilidade muito interessante. Porém, a personalidade dele não condiz com isso. Ele é aquele tipo de personagem que tá ali falando, tá cheio de si o tempo todo, tá fazendo barulho, tá chamando atenção, tá se exibindo, tá falando, tá reclamando, tá fazendo um monte de coisa, tá sempre, sabe, como foco do assunto, tá até irritando as pessoas, do tanto que ele fala, do tanto que ele está na cena. É o clássico personagem forçado, sabe, que você olha e fala, não, esse cara é forçado demais, ele tá aqui, não sei o que, ele é forçado. Propositalmente. 両手を掲げてビクトリー。 E aí a gente entra na própria quebra do psicológico do Subaru com o decorrer dos episódios, porque as coisas não conseguem dar certo. Ele não consegue mudar nada, ele não consegue ajudar ninguém, ele não consegue fazer nada, porque ele é fraco, ele é insignificante quanto ao nível de poder daquele universo. A única coisa que ele tem é a sua habilidade de resetar depois de morrer. E aí ele tenta fazer com que alguma coisa dê certo depois dele morrer de novo. Porém, o trauma, a dor, todo o terror psicológico da morte anterior, tudo ele ainda carrega. Ele não reseta e fica bem. Não, a mente dele vai cada vez mais, cada morte, cada dor, cada decepção, cada tristeza vai sendo acumulada dentro da cabeça dele. Que é これは foda. もうお手上げって言うしかにゃい Ou か seja, ele な。 não vai esquecer de 体 nada. の傷ならともかく心はどうしようもにゃいから。 E isso é interessante porque é aquele clássico momento, clássico personagem que você, como espectador que não tá imerso no universo daqueles, pega, olha e fala lá, velho, que aquele cara tá tendo problema? Era só ele morrer ali agora, era só pular do Não precipício, consegue era só morrer. enfiar uma faca no pescoço. É muito fácil falar no contexto do anime, só que pro anime, aquele é o mundo real. E no mundo real, esse lápis aqui já incomoda. Eu já quero tirar ele daqui. Não é uma coisa que é simplesmente fácil pro Subaru fazer, porque ele é uma pessoa humana. Ele é a gente teleportado para um mundo mágico em todas as maneiras que a gente pode dizer. あとたった一 Ô, 歩が mãezinho, eu tô com dó dele. 俺はこんな簡単なことを。 E por conta disso, o Subaru cada vez É mais sofrido, vai né, sendo Sorvo? quebrado e vai bugando. Porque ele não consegue fazer nada. Tem vários encontros que ele tem com o pessoal, os cultistas da bruxa. Os Olha, cultistas matam ele, só que antes disso matam todas as pessoas que ele ama. Ele vê aquelas pessoas sofrendo, ele vê aquelas pessoas tendo partes do seu corpo arrancada, vê aquelas Ai, pessoas que horror. na maior angústia, solidão e tristeza possível antes de morrer. Voltar para trás e acabar vendo tudo aquilo de novo, de alguma maneira diferente, vendo outras pessoas sofrendo e sendo completamente incapaz de entender por que ele está ali, por que ele se envolveu com tudo aquilo e o que está acontecendo, por que ele tem aquelas habilidades, por que ele não consegue fazer nada além de apenas testemunhar sofrimento e dor. E a gente teve vários e vários episódios praticamente exclusivamente sobre isso, dele tendo pessoas que amam ele, pessoas que prezavam por ele, que tiveram desenvolvimento na série, e ele não consegue fazer nada além de assistir o sofrimento dessas pessoas. Credo, ó, o tipo. 見なさい、見るのです。あなたの行いの結果です。あなたは何もせず怠惰であった。
それゆえに少女は死んだのです。 E nisso aquele personagem confiante, aquele personagem que grita, foi sendo completamente quebrado e reduzido Ih, a vai alguém ficar que maluco. tá tentando correr, fugir de tanto desespero que tá sentindo. E aí a gente chega no episódio 18, que é facilmente um dos melhores episódios da existência dos animes. No episódio 18 é depois de muitos e muitos loops do Subaru tentando resolver as coisas, tentando fazer e nada dava certo, terminava com as pessoas que ele ama mortas e com ele morrendo no final e ele voltava. E aí chegou um momento em que ele quer desistir. Ele quer fugir dali, ele não quer voltar pra mansão pra ter todos aqueles acontecimentos mais uma vez. E ele foge pra conversar com Arem, que é a garota que ama ele, etc, porque ele salvou ela algumas vezes e tal, e ele é uma pessoa que tá sempre, né, tentando ajudar, teoricamente. E aí a gente tem um episódio inteiro de diálogo. ごめんなさい、気づかなくて人混みに疲れてしまったんですね。疲れた。ああ、そうだな。 É um episódio inteirinho apenas de conversa, não acontece nada além disso, é apenas os dois personagens ali conversando no topo de um negócio e é simplesmente maravilhoso. 決めたんだ、レム。はい。俺と一緒に逃げよう。どこまでも。 Porque depois da gente acompanhar o Subaru sofrendo tanto, não podendo conversar com ninguém, principalmente porque toda vez que ele fala, que ele cita o poder dele, a bruxa mata ele ou mata as pessoas que estão em volta, então ele não pode se abrir, ele não pode, ninguém sabe o sofrimento que ele tá passando, ninguém sabe tudo o que está acontecendo desde que ele foi pra esse mundo. 俺は死に戻りして。 Nossa, Caraca, é que insta, bizarro. assim, na E hora. aí surge um elemento ali que é bem raro, na verdade, a gente vê nos animes, que é o diálogo. E é meio estranho dizer isso, porque anime tem uma linguagem que os personagens estão falando o tempo inteiro, estão contando o tempo inteiro, mas é raro vê-los conversando de verdade. E aí o Subaru quer fugir, ele quer ir embora, quer ir para outro país, outra cidade, não quer se envolver com nada daquilo que vai acontecer, porque ele não aguenta mais todo esse sofrimento. E a Aren simplesmente fala para ele que é fácil fugir, mas isso não faz a cara dele, etc. E é nesse é fácil fugir, é fácil desistir, que dá o gatilho nele e ele não suporta mais aquela situação e começa a falar, finalmente. ふざけるな。諦めるのが簡単なわけねえだろうが。 Falar não só sobre tudo que ele passou, mas sobre o que ele é dentro daquele contexto. こうしてお前たちに会うような事態になるまで何をしてきたかわかるか。何もしてこなかった。何一つ俺はやってこなかった。 E nisso, a gente tem todo um desenvolvimento de personagem pré-história, certo? Antes de começar essa história, ele conta pra gente, sem nos contar o que exatamente ele estava fazendo. Ele começa contando que Arem não conhece ele, que ele tinha uma vida anteriormente a chegar nesse mundo, que era uma vida completamente patética, que ele é fraco, mas quer tudo, que ele não sabe de nada, mas ele ainda sonha com coisas grandiosas, que ele não consegue fazer nada e mesmo assim sofre à toa com isso, que tudo que ele consegue fazer é falar, ele nunca faz nada, mas reclama mais do que todo mundo que tá ali. 何様のつもりだ。よくもまあ恥ずかしげもなく生きてられるもんだよな。なあ。 É basicamente um momento que o personagem tá olhando pra si mesmo e falando do seu próprio ponto de vista. Por mais que ele passou por momentos que ele estava aprendendo a lutar, que ele estava aprendendo o idioma do local, ele não estava vivendo aquilo. Ele estava aprendendo a lutar, só que ele estava preocupado demais com a visão que as pessoas tinham sobre ele, porque ele era insignificante naquilo, ele não tinha poder suficiente. Ele estava preocupado se ele era inteligente o suficiente para aprender um novo idioma e por isso ele nem estava focado naquela situação. Ele não estava vivendo aquele mundo e sofrendo por não viver esse mundo, ao mesmo tempo em que se culpa pela incompetência de não conseguir aproveitar nada daquilo. Nossa, que doideira é Nossa, essa? deu um loop na minha cabeça. 何も残らない。 É um personagem que estava com problemas antes mesmo de surgir naquele mundo. É um personagem que não se suportava antes de aparecer ali. E todas as situações em que ele foi confrontado serviram para reforçar esse sentimento dentro dele mesmo, de que ele não consegue fazer nada. 空っぽだ。 Nossa, parece eu. 俺の中身はスカスカだ。決まって Nossa, るさ。 gato. ああ当たり前だ。
当たり前に決まってる。 Então ele se sente culpado pelo passado, por aquele passado em que ele vivia uma vida mais tranquila e mesmo assim não realizou nada, em que ele estava calmo, cheio de liberdade e mesmo assim não vivia a própria vida. Então no final das contas não importa o quanto de ódio a gente ia acumular quanto ao personagem no decorrer dos episódios, enquanto os outros personagens iam começar a detestá-lo por conta de suas ações, das suas desistências, das suas mudanças de decisão, das suas quebras psicológicas, nada disso estava importando porque ele era o personagem que mais odiava a si mesmo. 俺が大嫌いだよ。 Ele não conseguia suportar a pessoa que ele era desde antes de chegar ali, por isso ele finge no começo que é todo desinibido, uma pessoa que fala muito, uma pessoa que tá chamando atenção, que vai conseguir algum poder e é quebrado, mais uma vez, percebendo que ele não é nada demais, que ele é aquela mesma pessoa que ele sempre odiou. 俺の根っこは自分可愛さで人の目ばっかり気にしてるような小さくて卑怯で薄汚い俺の根っこは何も変わらねえ。 E aí em seguida a Eren simplesmente confirma. Ela fala, tudo bem que você seja essa pessoa, mas você ainda é aquele cara que por mais que estivesse no fundo do poço, por mais que estivesse com todos esses problemas, por mais que estivesse se odiando, ainda assim estendeu a mão pra mim quando eu precisei. レムは知っています。スバル君がどんなに先の見えない暗闇の中でも手を伸ばしてくれる勇気がある人だってこと。 Em seguida desfere vários e vários elogios de coisas que o Subaru fez durante a história, que a gente acompanhou, que a gente testemunhou tudo isso, mas ainda assim ele não consegue aceitar, porque ele chegou num limite tão absurdo ali de autodepreciação, de sentimentos negativos internos, em que ele simplesmente não aceita que alguém possa gostar dele. そんなものはまやかしだ。お前は分かってないだけだ。 E é isso que é mais interessante, porque se você assistiu o anime inteiro desde o começo, tudo isso tá lá desde sempre, desde o primeiro episódio, com a personalidade forçada dele, com o jeito que ele tenta chamar a atenção. Tudo aquilo tá dizendo que ele é esse cara. Ele é aquele cara, mas tá tentando fugir, ele tá tentando fingir ser uma outra pessoa. Ele, ao mesmo tempo que ele se odeia, ele tá tentando fingir que não, pra que as pessoas talvez gostem dele, só que por mais que elas gostem dele, ele não aceita que as pessoas prezem por ele, nem minimamente. Quanto mais a Eren, que toda hora diz que ama. レムが見ているスバル君のことをスバル君がどれだけ知っているんですか。どうして Ele nunca aceitou nada, ele sempre achou que de algum jeito ele ia conseguir fazer, ou que ele tinha que ficar no canto e as pessoas não iam precisar dele. E Eren aceitando os sentimentos negativos que ele tem quanto a ele mesmo, porém sobrepujando esses sentimentos com o que ela sente sobre ele, com o Subaru que ela conhece. ここから始めましょう。1から。いいえ、0から。 Vai simplesmente quebrando um tanto do rancor desse personagem, que estende a mão, pede ajuda e decide mudar no final das contas. 弱くて脆くてちっぽけだ。だから俺がまっすぐ歩けるように、間違っても気づけるように手を貸してくれないか。 E é muito, mas muito foda. Novamente, é um episódio inteiro de diálogo. É um episódio de conversa, é um episódio de desabafo. Não é uma coisa que a gente tem sempre em anime, não é uma coisa que a gente tá... Até nos animes que são mais psicológicos e não sei o que, não é uma coisa comum. E ReZero entregou isso. E na hora que tive esse episódio, na hora que eu assisti, eu chorei, achei lindo, maravilhoso. E nisso eu entendi todo o personagem do Subaru em todos os outros episódios, em toda a trajetória. E aí eu falei, tá... Esse anime é com certeza muito mais do que parece. E ele consegue, Subaru vai crescendo ainda mais para a primeira temporada, até o término ali. Na segunda temporada, retoma mais uma vez o crescimento dele, o desenvolvimento da maneira mais complexa, que a gente vai falar sobre isso, né, em breve. E é por conta de tudo isso que eu não consigo olhar para ReZero e simplesmente ver apenas aquele começo, sabe? Um anime genérico e Isekai, com garota de cabelo colorido e um protagonista que era um otaku, não sei o que, e foi spawnado naquele mundo. Não, ele é um anime que vai muito, mas muito além disso. E é um anime sobre pessoas, ao mesmo tempo que é um excelente anime sobre um mundo mágico e Isekai. Eu vou dizer aqui essa frase que eu vou retomar no próximo vídeo sobre ReZero. Ele não é um anime de desconstrução do Isekai. Ele é um anime de construção de um bom Isekai. お前の惚れた男が最高にかっこいいヒーローになるんだってところ。
Oh, que lindo. Precioso. Esse é o Ai, que Subaru. preciosinho. Bora ver Como ele sofre, esse homem. Preciosinho. Já veio do outro mundo sofrendo, veio pra um... Vamos ver as músicas. As músicas vão fazer foi mais pra um sentido mundo agora. Sofrer. Rotas de um viajante, do Shine. Bora, então. Tô com uma dó dele. Pior que dá mesmo. Novas razões pra recomeçar, novo rosto que eu quero ver. Quantas vezes poderei voltar, com minha volta poderei mudar. O que eu não sabia agora saber, ser o que eu não consegui fazer. Se eu falhar será que vai lembrar? Repito dores e fico mais forte. Um grande retorno após a morte. Lembranças não se vão, parecem doer mais. Tantos caminhos diferentes, mas mesmos finais. Ouço meu nome na escuridão, que chamam de bruxa, tem em mãos meu coração. Voltar a ver de novo cenas onde não pude salvar quem amo e morrer em vão. Se eu tentar outra vez, se eu tentar outra vez, se eu tentar outra vez, se eu tentar outra vez. Ah, se você soubesse o quanto eu tento te explicar. Eu tento falar, mas algo vem me tirar o ar. Minhas maldições insistem em me mostrar que eu sou fraco demais. Já cansei de tentar. Vai, muito além de ser forte, não poder contar com alguém. Ter que se acostumar com a morte, saber que a rota também. Rotas de um viajante ou fugitivo do destino eu vou. Me sinto despedaçado por alguém que diz que sempre me amou. Talvez sempre foi meu sonho, no reino de elfas e tronos. Nos olhos a garra de alguém que é tão fanático como um demônio. Em seu colo tenho o melhor sono, tão notável que ainda não tô pronto. Tenho feito tanto por você, não tô exagerando quando eu digo que eu faria tudo de novo pra curar sentimentos de um demônio que me incentivam a continuar. Serei o herói que quer, mesmo que a escuridão me machuque, me mantenha em pé. Já vi tanta coisa, nem sei mais se é real ou não é. Se a inveja quer tudo que tenho, leve o que quiser. Mas te juro, eu vou estar tentando até onde der. A cada defeito que vê, vejo o dobro de qualidades. 1000, 2000, talvez vai saber. Posso falar até entardecer. Te trato assim, pois amo você. Nunca é demais a felicidade. Meu melhor sempre vou fazer pra que isso não se acabe. E pra minha mãe, meu pai, eu peço perdão. Não ir mais pra escola, pra essa solidão. Tanta comparação me trouxe uma frustração. E quando eu queria ser irmão, você estendeu a mão. Sou Subaru no Tsuki, filho de Kenichi no Tsuki. Vou dar meu melhor, tentar ser o melhor pra recompensar tantas atitudes. Do meu jeito, nem sempre eu vou conseguir ser perfeito, mas não me odiarei mais, mãe, isso eu te prometo. Mesmo que seja letal, não importa o começo, refaço direito. Fico satisfeito, que importa é o final, não esqueço mais. Olha por mim, agradeço demais. Continua tentando enquanto eu sou capaz, pra que maldições não mudem meus finais.
Tô com uma dosinha dele. Tá, né? Gosto que eu quero ver. Quantas vezes poderei voltar? Com minha volta poderei mudar. O que eu não sabia agora saber. Nossa, e tipo assim, igual o vídeo que a gente viu agora do Cronosfera. Você não dá. Se você pegar os pontos base da história, assim, tipo, de começo, assim, de primeira impressão, você não dá nada, né? Você pensa, ai, sério? Mas daí. Mais do mesmo? Mas daí você vai aprofundando, assim, tipo. Caramba. Vamos pra próxima. Quanto peso no personagem. Abismo, ó, do Shooter. O Shooter só faz aquelas músicas Cheat. chorável. Chorável. Bora então. Ixi, começou com o pianinho. Uhum. Só quero volta pra quando tudo não era assim. Quero ter outra chance de chegar em outros fins. Fecho meus olhos e eu sei que vai doer, mas cada vez vai menos. Eu me sinto tão só. Que dor seria pior do que chorar e ninguém vendo. Eu só posso enxugar minhas lágrimas, dizer que eu vou salvar todo mundo enquanto eu lido com a minha falta de amor próprio. Fugir dos meus traumas e fingir que eu sou corajoso. Quando eu me vejo, tudo que eu sinto não é puro ódio. Tenta ser o herói e não achar que eu sou o vilão. Tenta suportar as mãos que apertam meu coração. Tenta não me afundar no abismo de solidão. Começar do zero outra vez, tudo seria em vão. Mas quando eu abro os olhos, tudo começa e termina igual de novo. E a cada vez que eu vejo tudo acabando, anestesia meu corpo. Analisou minha vida e só inicia, se necessário eu sofro. Mas uma falha, uma tentativa e tudo acaba num sopro. Se eu não puder falar o que tem aqui dentro, não sei se eu consigo aguentar esse sentimento. Mais essa. Evita que sofreu, mas sozinho eu tô sofrendo. Quantas vezes eu vou precisar te Caído ver fechado. morrendo? Só quero voltar pra quando tudo era assim. Quero ter outra chance de chegar em outros fins. E se isso for preciso, vou me jogar no abismo. Não posso carregar esse fardo sozinho. Tentei ser você por tanto tempo que quando eu falhei eu me esqueci de mim. Eu nunca entendi o seu carinho e eu fiz de tudo pra que parassem de se orgulhar de mim. Eu larguei os estudos, troquei a luz do mundo pela escuridão do meu quarto. E lá fiquei não me achando digno do amor de vocês. Como me odeio, eu queria que me odiassem, que me chamassem de inútil, me tratassem como eu mereço, que me chamassem de ingrato, fazem tanto e eu não reconheço. Só que vocês só me amavam mais e a cada momento eu me odiava mais. Vesti uma máscara de alguém que não sou, fiz coisas que por dentro eu não quis fazer. Por trás dessa casca existe um monstro. Eu não mereço esse amor que vem de você, mas enxergam em mim o que nem eu mesmo enxergo. Entendeu minha dor sem eu precisar dizer. Me chamou de gentil e quis começar do zero. E que quando me viu o tempo voltou a correr. Que eu não estou sozinho, também tenho amigos. Não preciso levar esse peso nos meus ombros. E aos poucos eu entendi que o que eles querem de mim é só que eu seja feliz e persiga meus sonhos. Você me disse que se der vontade de chorar, chore, que não tem problema se sorrir no fim. Você me disse que existe uma saída bem mais fácil, mas não combina comigo desistir. Você me disse para de fingir ser forte e que me ofereceria o seu colo para descansar. E eu entendi que eu não preciso morrer para recomeçar. Só quero voltar pra quando tudo era assim. Quero ter
Ó, o Everton só faz sequência foda. Você gosta, né, Everton? Você gosta. As melhores melancólicas. Que Cara. doideira. É isso, é o ReZero então, né, pessoal? Ó, agora com essa explicação do Guto, as coisas fizeram mais Começa a fazer sentido, mais na minha sentido, né? cabeça. Sim. Começa a ficar um pouco mais de boa de entender. Boa. Nossa, o garoto sofre, o Subarinho. Tadinho dele. O Subarinho 2.0 Ele Turbo. não pode nem falar dos sentimentos. Não, Por quê? Porque senão ele morre. não pode abrir a boca. Então vamos pra saideira, gente. Vamos pra saideira. As três aqui? Tá ali em cima ali, ó. Até sexta, Everton. Valeu, Everton. Tamo junto.